Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina neste 12º domingo do tempo comum. Esse tempo que não é porque é comum que não tem o seu grande valor. Ao contrário, o tempo comum tem muito a nos ensinar. Esse tempo que a igreja se reveste de verde como sinal de esperança, como sinal de algo que está amadurecendo. O nosso discipulado que vai amadurecendo. À medida que a gente escuta a palavra, à medida que a gente guarda no coração e a gente busca traduzi-la no nosso cotidiano. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 26 até o versículo 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou marcar aqui, quero que você marque também aí na sua Bíblia. Primeiro versículo aí, não tenhas medo. Depois, logo em seguida, Jesus diz, não tenhas medo. Um pouco mais na frente, Jesus diz, não tenhas medo. Se essa afirmação, se esse conselho, se esse mandato de Jesus se repete por 3 vezes no Evangelho de hoje, o que isso quer nos dizer? Não tenhas medo. Povo amado de Deus, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês a partir de uma experiência pessoal é que eu descobri na minha vida de fé que quando a gente escutar no Evangelho, na palavra de Deus, não tenhas medo. Na Bíblia, medo não é o contrário de coragem, mas sim de fé. É como se Jesus dissesse aqui, tenham fé, tenham fé. O contrário de medo não é coragem, é fé. E hoje Jesus repete isso 3 vezes para poder ficar na nossa mente, para ficar no nosso coração. Não tenhas medo. Medo de quê? Medo de ser autêntico. Medo de ser verdadeiro. Jesus disse, não temam aqueles que podem fazer algum prejuízo ao seu corpo, mas não podem fazer nada contra a sua alma. Temei sim aquele que tem o poder sobre o corpo e sobre a alma, ou seja, Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas acham, o que as pessoas dizem sobre nós. A gente muitas vezes vira um fantoche, vira um personagem
querendo agradar os outros, querendo ser aceito, mendigando like, mendigando atenção, mendigando reconhecimento. E a gente está tão preocupado de querer agradar as pessoas que a gente acaba vivendo uma vida de mentira. E aí aqui a gente lembra o que o próprio Jesus disse no Evangelho de hoje. Se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei vocês também diante do meu Pai. Ou seja, a primeira pessoa que nós temos que agradar é a Deus. E se eu quero agradar a Deus, pode ter certeza, você vai ser perseguido, criticado, mal entendido, mal interpretado. Se prepare para isso. Por quê? Porque o dono desse mundo aqui, lá no Evangelho diz, o demônio disse, tudo isso aqui foi dado a mim. Tudo isso aqui foi dado a mim. O príncipe deste mundo é o demônio. E nós precisamos ter consciência disso. Para quê? Para quem nós estamos trabalhando? Qual é o reino que nós estamos lutando para construir? O reino de Deus ou o reino do mal? A quem eu quero agradar? E aí a gente precisa ter uma consciência muito clara. Uma consciência muito clara. Que para viver nesse mundo, olhando, visando, buscando a vida eterna, a ressurreição, o céu, eu preciso ter coragem. O medo é uma sensação natural. É uma sensação de preservação. Jesus, no alto do Getsemane, ali ele sentiu medo. Pai, afasta de mim esse cálice, mas logo em seguida, seja feita a tua vontade. A fé sobre o medo. A fé sobre o medo. Sempre a fé sobre o medo. Sempre em algum momento da vida vamos ter algum medo. Medo de ser reprovado, medo de ficar sozinho, medo da morte, medo da incompreensão. Mas a gente tem sempre que colocar a fé sobre o medo. E assim a gente vai enfrentando as dificuldades, as lutas, as pelejas da nossa vida. Queria que você colocasse aqui nos comentários quando foi que na sua vida você colocou a sua fé sobre o seu medo. Coloque fé sobre o medo. E assim a gente vai seguindo na nossa busca pela vida eterna, pelo céu, para agradar ao Sagrado Coração de Jesus, testemunhando no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.